E hoje nós vamos falar sobre Salomão, onde ele edifica o templo ao Senhor. Capítulo 6 de 1 Reis. E sucedeu que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano quarto do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento e de 20 côvados de largura e 30 côvados de altura. E o pórtico diante do templo da casa de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e de 10 côvados de largura diante da casa. E fez a casa janelas de vistas estreitas. Edificou em redor da parede da casa câmaras em redor das paredes da casa, tanto do templo como do oráculo. E assim lhe fez câmaras colaterais em redor. A câmara de baixo era de 5 côvados de largura e do meio de 6 côvados de largura, e a terceira de 7 côvados de largura, porque pela parte de fora da casa em redor fizera encostos para não travarem nas paredes da casa. E edificava-se a casa com pedras preparadas, com as trazias se edificava de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificava. A porta da câmara do meio estava à banda direita da casa, e por caracóis se subia ao meio, e do meio à terceira. Assim, pois, edificou a casa e a aperfeiçoou, e cobriu a casa com pranchões e tábuas de cedro. Também edificou as câmaras e a toda a casa 5 côvados de altura, e as travou com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desaparecerei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a edificou. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o assoalho da casa até o teto, tudo cobriu com madeira por dentro, e cobriu o assoalho da casa com tábuas de faia. Edificou mais 20 côvados de tábuas de cedro nos lados da casa, desde o assoalho até as paredes, e por dentro lhes edificou para o oráculo, para o santo dos santos. Era, pois, a casa de 40 côvados, a saber, o templo interior. E o cedro da casa por dentro era lavrado, de bordões e flores abertas, tudo era cedro, pedra nenhuma se via. E por dentro da casa interior preparou o oráculo para pôr ali a arca do concerto do Senhor. O oráculo no interior era de 20 côvados de comprimento e de 20 côvados de largura e de 20 côvados de altura, e a cobriu de ouro puro. Também cobriu de cedro o altar. E cobriu Salomão a casa por dentro de ouro puro, e com cadeias de ouro pôs um véu diante do oráculo e o cobriu com ouro. Assim toda a casa cobriu de ouro até acabar toda a casa. Também todo o altar que estava diante do oráculo cobriu de ouro. E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira,
cada um da altura de 10 côvados. E uma asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra asa do querubim era outros 5 côvados. 10 côvados havia desde a extremidade de uma asa até a extremidade da outra, as suas asas. Assim era também de 10 côvados o outro querubim. Ambos querubins eram de uma mesma medida, do mesmo detalhe, a altura de um querubim de 10 côvados, e assim do outro querubim. E pôs estes querubins no meio da casa de dentro, e os querubins estendiam as asas de madeira, de maneira que a asa de um tocava na parede, e a asa do outro querubim tocava na outra parede, e as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. E o querubim de ouro e os querubins cobriu todos de ouro. E todas as paredes da casa em redor lavrou de escultura e de entalhes, de querubins e de palmas e de flores abertas por dentro e por fora. Também cobriu de ouro o soalho da casa por dentro e por fora. E a entrada do oráculo fez portas de madeira de oliveira e verga, com ombreiras que faziam a quinta parte da parede. Também as duas portas eram de madeira oleária, e ela lavrou nelas entalhes de querubins e de palmas e de flores abertas, os quais cobriu de ouro. Também estendeu ouro sobre os querubins e sobre as palmas. E assim fez à porta do templo ombreiras de madeira oleária da quarta parte da parede. E eram duas portas de madeira de faia, e as duas folhas de uma porta eram dobradiças, assim como eram também dobradiças as duas folhas entalhadas das outras portas. E lavrou de querubins e de palmas e de flores abertas, e as cobriu de ouro, acomodado ao lavor. Também edificou o pátio interior de entre ordens de pedras lavradas e de uma ordem de vigas de cedro. No ano quarto se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Ziv, e no ano 10º do mês de Bul, que é o mês 8º. Se acabou esta casa com todas as suas dependências e com tudo o que lhe convinha, e a edificou em 7 anos. Aleluia, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Aqui, meus amados e queridos irmãos, observamos, a riqueza de detalhes do qual Salomão edifica o templo, ao Senhor. O cuidado, Muitas vezes falamos assim que Deus, ele não habita em templo feito por mãos de homens. Exatamente, querido. Deus habita no meio de nós. Deus habita no meio dos louvores, habita dentro dos nossos corações. Mas quando nós temos carinho pela obra do Senhor, quando amamos a obra do Senhor, queremos fazer algo, que agrade a Deus. Algo de maneira que venha agradar ao Senhor, que venha estar de acordo com a vontade do Senhor. E assim o fez Salomão de acordo com a vontade do Senhor. Deus fala com ele e diz, se ele edificasse essa casa, lá no capítulo, habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou, Quando esta casa que tu edificares, se andares dos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles
confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. Né? Não basta, não adianta, queridos e amados, fazermos o melhor templo, a melhor edificação de uma casa para adorarmos a Deus e não obedecermos a Ele e os seus mandamentos. Né? O que agrada o coração do Senhor é ver, lógico, você dedicado à sua obra, mas, acima de todas as coisas, observar as leis do Senhor, observar os mandamentos de Deus. Né? E Deus, Ele sempre vai confirmar a sua palavra sobre nós. Amém? Obedecendo os seus mandamentos. Louvado é o nome do Senhor, e eu fico por aqui. E agora vamos fazer a oração da fé.